Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Se você está procurando conteúdo sobre futebol africano, seja muito bem-vindo, porque aqui a gente fala sobre jogadores, seleções e clubes africanos. Se você gosta desse conteúdo pelo tema, já deixa o like, porque a gente precisa muito do like de vocês já no começo para que esse conteúdo chegue mais longe. Nós somos um projeto independente e falamos muito sobre futebol africano tanto no próprio continente africano, quanto jogadores na Europa, mas nesse caso, jogadores africanos no futebol brasileiro. Porque quando você está assistindo esse vídeo, possivelmente você está assistindo durante a Copinha ou depois da Copinha. E esse vídeo é para os dois públicos, porque hoje a gente vai citar alguns atletas do continente africano captados por clubes brasileiros que estão ou já disputaram a Copinha de 2024 e que muito possivelmente podem ganhar alguns minutos ou até mesmo participar de forma mais consistente nas equipes titulares dos grandes clubes brasileiros, entre eles São Paulo e outros gigantes brasileiros. E é pelo São Paulo que a gente vai começar, porque São Paulo é o clube brasileiro com melhor captação de jovens africanos nos últimos anos. Nós já temos os vídeos aqui falando sobre o Aziz Balogun, também o nigeriano de São Paulo, mas o São Paulo resolveu captar jogadores principalmente no mercado senegalês, tá? E é no mercado senegalês e no mercado de Gana que a gente vai começar com o Tricolor Paulista, com dois jogadores, para mim, que tem muita capacidade de pelo menos jogar alguns minutos, quem sabe no Paulistão ou em algum outro momento do Brasileirão ou outro torneio que o São Paulo for disputar na temporada. O primeiro deles é o meio-campista Ibali, senegalês, 19 para 20 anos, 20 anos já, se eu não me engano, já batendo o teto da idade dele na Copinha 2024. O Ibali chegou também e teve mais minutos na temporada passada, e como vocês podem ver aí no vídeo, o Ibali é um meio-campista distribuidor, pode ser uma espécie de camisa número 8. Ele consegue fazer as suas jogadas no aspecto defensivo também, mas sobretudo ele é um distribuidor de passes nessa equipe sub-20 do São Paulo. E o Ibali me deixa muito feliz de saber que ele tem ganhado mais minutos, porque ele já é um jogador extremamente adaptado ao futebol brasileiro na última temporada. Tem até uns vídeos do Ibali antes da Copinha falando português já entre os seus amigos lá no CT da Cotia. O Ibali é um desses jogadores que, inclusive, já chegaram a treinar na época do Rogério Ceni no São Paulo, entre os profissionais, tá? Então, o Ibali é um meio-campista distribuidor, vem de Senegal, que é uma escola de futebol de base no continente africano que tem ganhado tudo nos últimos anos, quando o assunto é futebol de base de seleções no continente africano. Então, o Ibali é mais um fruto, digamos assim, desse futebol senegalês que vem ganhando um hype cada vez maior. Lembrando que eu gravo aqui um pouco antes da Copa Africana das Nações e Senegal é o atual campeão africano. Então, como vocês podem perceber, o Ibali é um meio-campista com muito refino técnico. Óbvio que vai se desenvolvendo cada vez melhor na categoria de base do São Paulo, e esse é um jogador que eu ficaria de olho, inclusive jogou agora a Copinha de 2024. Um outro jogador importante para falar, e esse eu gosto muito também, é um jogador de Gana, né? São basicamente Gana, Nigéria e Senegal são os principais exportadores do futebol africano de atletas, as principais escolas de base, digamos assim, que exportam muito para fora no continente africano. E o São Paulo foi atrás também dessa escola ganesa de futebol, que é o King Faisal, né? Assim, cara, independente de qualquer coisa, um cara que se chama King Faisal não pode ser ruim de bola, né? E o King Faisal joga muita bola. Eu quero destacar o King Faisal, que é um jogador que joga como ponta, e ainda mais num futebol mundial e no contexto mundial em que os pontas estão quase extintos do futebol mundial, e aqui no futebol brasileiro a gente tem uma característica histórica de jogadores que têm com a bola uma condução interessante, que gosta do drible, que gosta de ir para cima, e o King Faisal, principalmente nesse jogo que vocês estão vendo aí contra o Grêmio, isso, se eu não me engano, foi lá em março de 2023, ele, cara, ele tocou o terror na zaga do Grêmio, jogando pela base do São Paulo Sub-20. O King Faisal é um meio-campista ganês, 19 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, um jogador que gosta de atuar muito pelo lado direito do ataque, e como vocês podem ver, é muito bom no 1 contra 1,
Obviamente, também sem esquecer dessa capacidade coletiva de trocar passe ali com o lateral, fazer triangulações. Mas, cara, o King Faisal, ele tem muito recurso técnico. E não é à toa que o King Faisal, na época do Rogério Ceni também, chegou a treinar entre os profissionais. Eu vou falar uma coisa que é muito importante aqui, é uma info, tá? Ele só não ganhou pelo menos alguns minutos, ou não foi relacionado para a equipe principal do São Paulo, porque no segundo semestre, quando o King Faisal estava muito bem, ele acabou se lesionando, e aí agora ele está voltando, inclusive jogando pelo São Paulo na Copinha 2024. King Faisal é um jogador que eu coloco muita fé, inclusive para jogar na equipe principal do São Paulo em 2024. Um ponta bom no 1 contra 1, bom na capacidade de drible, e assim como o Ibali, um jogador muito bem adaptado ao futebol brasileiro, lembrando que o futebol africano tem muito do futebol brasileiro e o futebol brasileiro, principalmente, tem muito do futebol africano. E o King Faisal, para mim, é a principal aposta de africanos, na minha visão, que podem despontar em clubes brasileiros, em gigantes brasileiros em 2024. Como vocês estão vendo, um jogador muito bom no 1 contra 1, muito bom no drible, já tem minutos também na Copinha 2024, assim como o Ibali, e é um desses jogadores do São Paulo que eu coloco muita fé para 2024 e que vocês deveriam ficar de olho, porque ele realmente está no seu auge ali de desenvolvimento dentro da categoria de base do São Paulo. Olho em King Faisal de Gana e Ibali de Senegal também no São Paulo. Outro jogador que eu já falei aqui, tem um vídeo sobre ele assim que ele chegou, que é o Shola Ogundana. Infelizmente, o Shola Ogundana, atacante nigeriano do Flamengo, ele se lesionou, porque ele jogaria, em tese, a Copa São Paulo Júnior, a Copinha em 2024. Ele se lesionou, infelizmente, mas o Shola Ogundana se destacou, tá, pelo Flamengo em alguns campeonatos que o Flamengo disputou, principalmente na Áustria em 2023, alguns campeonatos na Europa que o Flamengo se destacou, e o Shola Ogundana se destacou. O Shola Ogundana eu já tenho um vídeo dele aqui, depois vocês podem pesquisar, né? Ele vem de um clube formador da Nigéria, é um jogador de lado, com muita velocidade e tem um refino técnico muito importante. E essa copinha seria muito importante para ele se desenvolver. Uma pena que aconteceu essa lesão. Mas eu ainda assim aposto muito no Shola Ogundana. A gente sabe como é disputado participar de uma categoria de base do Flamengo com muitos talentos, mas o Flamengo, assim como o mercado mundial, quando olha para o continente africano, foi atrás de um jogador de um dos principais exportadores de jovens atletas. Quem? A Nigéria. A Nigéria, uma ótima exportadora de jovens atletas. O Cholo Gundana também aí com 18 para 19 anos na categoria de base do Flamengo, eu ficaria muito de olho nele, porque é um jogador que se mostra sempre muito interessado em evoluir o seu jogo dentro do Flamengo, né? Interessante que ele, inclusive, já fez alguns treinos entre o grupo principal do Flamengo em 2023. Tem uma foto dele, inclusive, com o Davi Luiz, que ele fica muito feliz, publica, porque ele é fã do Davi Luiz, porque ele era torcedor do Arsenal, se eu não me engano, da Nigéria. Então, é muito interessante como o Cholo Gundana faz parte das categorias de base de um dos maiores clubes do Brasil, o Flamengo, e se o Flamengo contratou o Cholo Gundana da Nigéria, é bom ficar de olho nele, beleza? E claro, a gente tem outros jogadores interessantes. Quando eu falo de jogadores africanos e clubes brasileiros investindo mais no futebol africano nos últimos anos, cara, tem que falar do Ceará, cara. O Ceará tá com um projeto muito interessante que trouxe o Steven Nufur, tá, de Gana, e também trouxe o Boateng, tá? O Steven Nufur, um meio-campista, mais um volante, distribuidor de passes, um jogador que ainda está se adaptando à equipe do Ceará. Mas, por outro lado, a gente teve o Boateng, tá? E o Boateng fez uma boa estreia de Copinha em 2024. O Boateng é um zagueiro, dá para perceber que é um zagueiro que tem uma boa estatura, tem um bom físico também para um zagueiro e gosta muito de conduzir a bola, tá? Pelo menos foi isso que eu vi na primeira rodada do Ceará estreando na Copinha em 2024. E o Boateng, assim como no Furo, chegaram basicamente pelo mesmo empresário, tá? Que levou o Boateng e o Nufur para o Ceará. E o Ceará vem se reestruturando aos poucos nas categorias de base, e o Boateng ele surge como uma boa perspectiva, porque é um jogador teoricamente barato, assim como o Nufur, né? Veio como uma aposta e que já vem ganhando espaço nas categorias de base, principalmente em 2024, agora no Ceará. Então, os torcedores do Ceará, os torcedores brasileiros no geral, se ouvirem falar do Boateng, ganês, 19 para 20 anos, fique de olho nesse zagueiro, porque ele é um zagueiro de Gana, um dos principais exportadores aí do mercado do futebol africano, e cara,
pelo que eu vi dele na Copinha, principalmente, eu fiquei animado, pelo menos nas primeiras rodadas. E pode ser que o Ceará aproveite ele, dependendo do desempenho, talvez no estadual, no Campeonato Cearense, ou em algum outro campeonato que o Ceará for participar. Mas Boateng, o zagueiro do Ceará, eu ficaria muito de olho e é ver também o desenvolvimento no FUR pelo Ceará. E até mesmo na Copinha, a gente tem outros jogadores participando em clubes menores, o que mostra também que o mercado do futebol africano é uma tendência no futebol brasileiro nos últimos anos, tá? O Hassan Haruna, do 15 de Piracicaba, também participando da Copinha, um jogador da Nigéria, tá? Com 19 anos, meio atacante, chegou em 2023 no 15 de Piracicaba, e como vocês podem perceber, é um jogador com bastante refino técnico, né? A questão agora é que, se ele for bem na Copinha, ele pode ser aproveitado no Campeonato Paulista ou no Campeonato Paulista de base, como já chegou a ser aproveitado em 2023, e é mais um desses jogadores que vem por empresário, vem do futebol africano para tentar se destacar no futebol brasileiro e ir para um mercado maior, ou mesmo dentro do Brasil, ou até mesmo na Europa, porque o mercado de jogadores nigerianos está sempre muito envolvente, sempre revelando muitos jogadores. O Victor Osimhen, a principal figura desse mercado do futebol nigeriano, por exemplo. Então, olho em Hassan Haruna, do 15 de Piracicaba, tá? Um time do interior tradicional em São Paulo, e principalmente o Caleb Viegas, um outro angolano, jogador angolano. A gente gosta muito de Angola aqui, cara, porque Angola, para mim, é a principal escola que tem mais a ver com o Brasil, pela questão da língua, pela questão da ginga, pela questão das trocas culturais, e o Caleb Viegas está no Red Bull Bragantino que já chegou a investir no Vasco Ju, que era um jogador de Guiné-Bissau, que eu não tenho certeza se está no Bragantino ainda, talvez não esteja mais, ou talvez esteja ainda, se alguém puder aí olhar, algum torcedor do Bragantino puder me confirmar, mas até ano passado ele estava, talvez já não esteja mais, o Vasco Ju de Guiné-Bissau, e agora o Bragantino aposta em mais um país da lusofonia, como é Angola. Caleb Viegas, o jogador que atua como um 8 ali no meio de campo, distribuidor de passes, tem um aspecto defensivo também, mas ao mesmo tempo consegue distribuir o jogo. Olho numa revelação captada pelo Red Bull Bragantino em Angola. Caleb Viegas, 18 anos no momento em que eu tô gravando esse vídeo, beleza? E esses são alguns jogadores entre vários outros jogadores, tá? Eu sei que tem outros jogadores africanos, tem jogador africano no Criciúma, temos aí algumas promessas tentando se desenvolver no Palmeiras, em outros clubes brasileiros, em vários clubes brasileiros. No próprio São Paulo, a gente tem o Balogun, que não jogou a Copinha, é nigeriano, mas ainda está no São Paulo. A gente tem o Cláudio Etienne, outro senegalês, também no São Paulo, que não foi para a Copinha, mas está no São Paulo também. Então a gente tem aí alguns jogadores africanos sendo desenvolvidos dos grandes clubes brasileiros, mas sobretudo até mesmo em clubes menores, com menos tradição, mas que podem servir como grande vitrine para esses jogadores, e pode ser um aspecto de revenda muito importante para os clubes brasileiros. Compram jogadores do futebol africano barato, desenvolvem eles aqui, colocam eles numa estrutura boa para desenvolver o seu talento, e depois tem uma margem de lucro de 100, 200, talvez até 300% a mais do que investiram nesses jogadores, enquanto eles ainda estavam numa fase prematura de desenvolvimento do seu futebol. Esse é um vídeo rapidinho, ou nem tanto, né, para falar sobre jogadores que a Copinha de 2024 pode revelar para o futebol brasileiro de 2024. Eu queria saber se vocês têm alguma outra dica sobre jogadores, ou se vocês já conheciam esses jogadores que eu coloquei aqui. Coloque no chat, é bom movimentar também o chat aqui do canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E sempre lembrando, cara, é muito importante a curtida de vocês, e se você que chegou no final desse vídeo quer continuar acompanhando mais sobre o futebol africano, se inscreva no canal e ative o sininho, porque sempre que sair os vídeos semanais, você vai saber, já vai clicar e vai ficar por dentro do futebol africano, beleza? Quem gosta do futebol africano, segue lá no Instagram também. Coloca lá África Mamba Oficial no Instagram, que todo dia a gente tá postando conteúdo novo lá para quem gosta do Instagram, para quem gosta também da outra rede social, o TikTok também, e também tô no Twitter, @Luiz com S, tá? Luiz Fernando Filho, todo dia lá falando sobre futebol africano, e nesse momento que eu tô gravando o vídeo, sobre Copa Africana de Nações também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e fé!